O assunto de hoje é fronteira norte, ameaça de guerra, né? Maduro nos ameaçando a todos, né? Porque ter uma guerra literalmente envolvendo Roraima é algo muito sério. Envolvendo, o que eu digo, é na periferia. Não é atravessando, não, que eu não acredito nessa, né? Tem 500 quilômetros de fronteira seca entre Venezuela e Guiana. Bom, o título é Cavalo Encilhado. Encilhado significa que ele está pronto para montar. Está com a sela, bridão, está com tudo bem amarradinho, né? O presidente Lula pode fazer algo muito importante para o continente que Bolsonaro, se fosse presidente, não poderia fazer. Demover Maduro de suas ambições territoriais na Guiana. Aí eu explico por que Bolsonaro não poderia. Bolsonaro rompeu com Maduro e admitiu em Brasília a embaixadora de Juan Guaidó, que era o presidente de direito da Venezuela, digamos assim, sob o ponto de vista do Estado brasileiro no governo Bolsonaro. Juan Guaidó está com ordem de prisão contra ele. A embaixadora de Guaidó aqui de Brasília não pode nem voltar para a Venezuela, senão vai ser presa, né? Então eu digo, não teria chance alguma Bolsonaro com Maduro. Bolsonaro não ia. Se fosse presidente hoje, Maduro não ia querer conversa com ele, né? Já Lula é credor de Maduro. Até apresentou-o como legítimo guardião da democracia relativa e dos direitos humanos na Venezuela. Tentou enfiá-lo goelas abaixo dos presidentes sul-americanos reunidos em maio em Brasília, com tal insistência que irritou até o socialista chileno Gabriel Boric. Pois no continente, Maduro deve muito a Lula. E Lula, então, é o mais indicado para impedir que Maduro se lance numa guerra de conquista. Será que a gente vai ter que esperar a Força Aérea Americana? Que já está lá, na Guiana. E os caças americanos já são bem superiores que os ultrapassados Sukhoi, que estão lá na Venezuela. A Comissão Eleitoral da Venezuela anunciou que o resultado do referendo foi de 95% favorável. É uma retomada do Essequibo, negando o Acordo de Paris, aquele acordo de 1899, que diz que foi uma fraude, e dando sim para outras 4 perguntas, inclusive a última sobre a retomada. Bom, Maduro quer desviar a atenção dos problemas internos. Isso é óbvio, todo ditador faz isso. Arranja uma atenção externa para tirar o problema interno. Suspender uma eleição, ele tem prazos de eleições. Se der uma guerra, a eleição fica em suspenso. Estamos em estado de guerra. Tentar unir os venezuelanos em torno de um objetivo nacional. Isso é óbvio, né? E, se der tudo certo, ainda se apossar de reservas de petróleo, que são gigantescas. Está aí uns 11 bilhões, 15 bilhões de barris, principalmente na plataforma continental, no mar territorial. Uma das perguntas é, você concorda que a Guiana explore o mar territorial, que não tem delimitações e tal? Uma coisa assim. Quer dizer, eles estão de olho no mar territorial também. Bom, a Guiana, no ano passado, cresceu 63% no PIB por causa do petróleo. A Venezuela tem suas razões históricas, como tem a Argentina sobre as Malvinas,
Mas Maduro corre o risco de repetir o destino de Galtieri. O ditador Galtieri precisava unir o país, fazer os argentinos esquecerem os problemas internos. Aproveitou uma reivindicação histórica, só que se tornou invasora, se tornou agressora, e aí perdeu a razão. E ainda perdeu 650 jovens soldados. E Galtieri perdeu o poder, foi derrubado e encerrou o ciclo de generais. E a derrota argentina ainda derrubou o moral nacional. Não foi Lula que sugeriu que amigos do Hamas interferissem para libertar os reféns? Pois agora ele é o amigo que pode, em seguida, interferir. Semana passada ele disse, precisamos baixar o facho, se referindo aí ao caso. Mas não especificou o alvo da recomendação. Não disse que era baixar o facho do Maduro. Em seguida, falou sobre os dois países. Espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. Como assim, do lado da Guiana? A Guiana é alguma ameaça? A Guiana vai ser agressora? Nesse conflito, o sujeito ativo é a Venezuela e o sujeito passivo é a Guiana. O que é para a Guiana ter bom senso? É entregar 70%, 74% do seu território para não ter guerra? Diz que, olha a fofoca, diz que o Maduro, quando conversou com Lula e conversou com o quase ministro, assessor de assuntos internacionais, Amorim, ele lembrou de um problema que envolveu o Brasil nessa história. Foi lá atrás, né? É a questão de pirara. Você nunca ouviu falar em pirara? É tirada do nome de um peixe que virou o nome de um rio lá. O que é? É uma parte desse território encostado em Roraima. E que provocou uma questão internacional devidamente julgada entre Brasil, Inglaterra, Portugal, uma mixórdia. Aí ficou Brasil e Inglaterra, aí pediram para o rei da Itália, Vítor Emanuel III, não esqueça, é o terceiro, Vítor Emanuel, para arbitrar o tema. Diz que ele nem leu, publicou um parecer de 2 páginas, é uma história estranha. E aí o Brasil perdeu. O Brasil colocou para defender a sua tese de pirara o Joaquim Nabuco, mas o Brasil perdeu. Está vendo? Ó, aqui é a parte do tal estado de Essequibo que a Venezuela quer arrancar da Guiana Britânica. Está aqui, ó, a Guiana, né? E aqui é o trecho de pirara que o Brasil perdeu. Aí vem a fofoca. Diz que, olha, eu vou tomar todo cuidado para dizer isso, diz que o ditador Maduro fez saber, assim, a pé do ouvido, às autoridades brasileiras, que se ele conseguisse, são palavras dele, reconquistar essa região de Essequibo, ele daria ao Brasil pirara. O Brasil recuperaria esse território perdido. Não sei se ele quis comprar a quiescência brasileira, porque para invadir a Guiana, ele precisa contornar uma floresta e usar território brasileiro.
O que eu imagino que o presidente Lula não vai permitir e vai defender o território do Brasil, se possível, a tiros.